Olá pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, entrará em vigor agora em agosto de 2020. Então, conhecido pela sigla LGPD, a lei irá tratar de dados pessoais aqui no Brasil e garante uma série de direitos aos titulares de dados e obrigações aos agentes de tratamento de dados pessoais. Então, nesse vídeo, a gente vai responder três perguntas que estão surgindo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A sua empresa está adequada à LGPD? Como adequar sua empresa à LGPD? E qual é a qualificação que se espera do encarregado ou chamado Data Privacy Officer, lá na União Europeia chamado de DPO. Meu nome é Everton Gustavo Machado, sou o diretor executivo do Instituto Avançado de Proteção de Dados, IAPD, e nesse vídeo você vai ver a resposta para essas três perguntas. Então vamos lá. A gente, junto com o Instituto Avançado de Proteção de Dados e o VFK Educação, está lançando no Brasil, nessa semana, o curso de como implantar a Lei Geral de Proteção de Dados e um preparatório para o encarregado de DPO. O curso é totalmente EAD, podendo assistir às aulas de qualquer lugar, e são 80 horas aulas com exercícios de fixação e provas de aproveitamento de cada um dos módulos. No total são 11 módulos. Então o curso é voltado à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e tem uma análise sobre o Regulamento Geral Europeu sobre a proteção de dados, que a nossa lei foi inspirada nesse Regulamento Geral Europeu. Portanto, o curso está dividido em 11 módulos, cada qual com exercícios de fixação e provas de aproveitamento em cada módulo, para analisar o conhecimento do aluno. Então, na finalização de cada um desses módulos, vai ter uma prova de conhecimento, contendo essa prova 20 questões de múltipla escolha, que você pode, inclusive, refazer essa prova se você não teve um aproveitamento desejável. Essa prova ela tem uma duração média de 1 hora. O aluno ele está habilitado a passar para o próximo módulo caso ele tenha um aproveitamento de 70% nessa prova que ele vai fazer por módulo. O conhecimento que a gente está chamando de um conhecimento de 360 graus, que é esse curso que o IAPD está lançando junto com o VFK, ele não só abrange a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele tem um conhecimento jurídico sobre a LGPD, com certeza, mas ele tem uma exploração de conceitos tecnológicos que a lei vem trazendo, né? Sobre banco de dados, aplicativos de segurança, como a LGPD trata da tecnologia da informação e outras leis subjacentes aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados também faz correlação. Um outro conhecimento que faz parte do 360 graus, que a gente chama, é um conhecimento sobre gestão de projetos e as etapas de implementação da LGPD. Então, nesse curso vai ser conhecimento jurídico, conhecimento tecnológico, banco de dados, correlação de banco de dados, sistemas de segurança e gestão de projetos. Como você vai fazer para implantar a LGPD dentro da sua empresa? Bom, o curso oferece diversos benefícios aos alunos, né? Um deles é a comodidade de fazer o curso de casa ou do seu escritório, a possibilidade de assistir às aulas diversas vezes durante o período que o curso estiver ativo, vai ter exercícios de fixação, material de apoio disponibilizado pelos professores, infográficos de cada conteúdo das aulas e um acesso a uma plataforma moderna de fácil operacionalização, dentre outras vantagens. O curso não vai contar só com esses benefícios. O aluno também pode depois entrar em contato com os professores,
tirar as suas dúvidas, vai ter chats de interação entre os alunos e se você for um associado do IAPD, vai ter salas de conversa e discussões com outros GPOs do Brasil e da União Europeia. A gente vai falar um pouquinho sobre cada módulo do curso. Ele está dividido em 11, como eu havia dito. Então, o primeiro módulo ele trata sobre proteção de dados pessoais antes da LGPD e a atual proteção de dados pessoais. O porquê que a gente vai tratar desse tema? Porque existem outras leis que impactam diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados, como o Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e a Constituição Federal. É muito importante quem for atuar com a Lei Geral de Proteção de Dados ver que é fundamental entender essas outras leis que impactam a harmonia da LGPD, né, com o Sistema Protetivo de Dados Pessoais. Portanto, nesse módulo, você vai entender como adequar a sua empresa, suas atividades públicas de tratamento de dados pessoais diante dessas várias fontes de lei. Um outro módulo que a gente vai estar mostrando e entrando em detalhes com vocês é o módulo 2, que vai falar sobre conceitos, âmbito de aplicação, princípios e regras de tratamento da LGPD. Então, irá trazer de forma prática os conceitos de como dados pessoais, titular de dados pessoais, agentes de tratamento, além do âmbito de aplicação, já que a internet desconhece os limites fronteiriços, o profissional deve compreender em que medida estará adstrito à LGPD, ou mesmo o Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados Pessoais. Por fim, o módulo demonstrará como implementar na prática os princípios de proteção de dados e as regras de tratamento de dados pessoais, né? O outro módulo que a gente vai estar mostrando mais em detalhes para vocês é o módulo 3, sobre direito dos titulares. Além de trazer uma ideia concreta do que é direito dos titulares, a gente vai falar sobre data breach, que é a violação dos dados pessoais e exercício dos direitos pelos titulares dos dados pessoais, né? Tutela e ressarcimento de danos. Como que eu vou tratar isso? Como que eu vou dar uma resposta aos procedimentos a serem adotados pelos agentes de tratamento de dados pessoais, né? Então, nesse módulo, a gente vai tratar um pouquinho de esses procedimentos que a lei vai trazer e como essas pessoas vai estar se interagindo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Passando para o módulo 4, é um modelo interdisciplinar. Esse a gente vai tratar muito forte as questões de tecnologia da informação que a lei exige e alguns conceitos básicos sobre ISO, né? O módulo ele quais são as exigências que a ISO fala sobre sistemas de gestão de segurança da informação ou gestão de segurança privada. Então, a gente vai estar aplicando para vocês conceitos básicos de tecnologia da informação e uma base sobre a ISO 27000 e a 27701. O módulo seguinte é o módulo 5, que a gente vai falar sobre responsabilidade civil e o papel do controlador e operador. É diferente esses papéis, quais são as responsabilidades de cada um, né? Onde que começa a responsabilidade de um e termina a responsabilidade do outro. A gente vai estar focando principalmente nesses dois agentes aí, que é o controlador e é o operador. No módulo 6, a gente vai estar falando sobre regulamento geral, sobre proteção de dados pessoais da União Europeia. O porquê que a gente separou um módulo só para falar da GDPR? Porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados surgiu da GDPR. Então, a gente vai estar mostrando quais são os itens similares a essa lei, né, e o que mudou aqui para o Brasil. No módulo 7, o encarregado ou Data Privacy Officer, o famoso DPO, a gente vai estar falando da sua atuação, das suas obrigações e das suas funções, né? É um módulo dedicado a essa figura,
aqui no Brasil, né, e lá fora chamada DPO, você vai compreender qual é a qualificação que se espera desse profissional, como deve se capacitar, né, como ele deve ser escolhido, quais são as vantagens e desvantagens de escolher um encarregado interno ou externo à sua empresa. O DPO ou o encarregado, ele pode ser uma figura terceirizada dentro da empresa, né? Então, qual que é a vantagem de eu formar um DPO ou eu de ir no mercado e procurar um profissional já capacitado e eu terceirizar essa função? Por fim, o conflito de interesse que essa função pode trazer de encarregado DPO. No módulo 8, a gente vai estar falando sobre Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade é uma autoridade nova no Brasil, né? Então, quais são as principais responsabilidades dela, como que ela vai estar atuando, qual que vai ser a sua estrutura, qual que é a competência, além das funções sancionatórias que ela pode aplicar, que são multas por violação LGPD, que vai variar de 2% sobre o faturamento da empresa até o limite de 50 milhões de reais por infração. Então aqui está uma das importantes obrigações das empresas se adequarem à LGPD. Ficar atento a essas multas e penalizações. No módulo 9, a gente vai estar falando sobre compliance e código de boas práticas. Como eu vou montar um compliance? O que é esse código de boas práticas? Então, esse módulo vai estar ajudando a você estruturar a proteção de dados pessoais dentro da sua empresa, inclusive para evitar violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. No módulo 10, a gente vai estar visualizando como implantar a LGPD passo a passo. Nesse módulo, o aluno vai aprender conceitos sobre gerenciamento de projetos, né? Como eu estruturar um projeto, como eu fazer um cronograma, como eu implantar a LGPD dentro da empresa. Então, a gente vai estar mostrando um método do IAPD de implantação da LGPD dentro da empresa e cada etapa a gente vai estar explicando e vai estar detalhando para o aluno para ele estar implantando a LGPD dentro da empresa. No módulo 11, a gente vai estar falando sobre aplicação setorial da LGPD. Tem alteração, alguns setores têm diferenciação de outros. A gente vai estar mostrando que nesse módulo existe algumas particularidades, tais como imprensa de comunicação, administração pública, o setor bancário, o setor de saúde, né? Na área de produtos e prestação de serviços, cada um desses setores será analisado por professores especializados no tema. Bom, esses são os módulos que a gente vai estar mostrando do IAPD e no final de cada módulo o aluno terá que ter um aproveitamento mínimo de 70% de acordo com as provas de cada módulo. Após essa conclusão, o aluno vai, se ele atingir essa meta, ele terá uma declaração que ele fez esse módulo e que ele passou em todas as etapas de provas online. Parou por aqui? Não, a gente tem um exame de certificação de DPO. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele. O aluno pode, depois de prestar isso daí, ele presta um exame de certificação de encarregado DPO do IAPD. É preciso fazer o curso do IAPD para fazer esse exame? Não necessariamente. Uma pessoa que não fez o curso do IAPD e da VFK pode prestar o exame? Pode. E esse exame de certificação não está vinculado ao curso do IAPD. É um exame presencial, as datas serão disponibilizadas com antecedência para os interessados. O exame de certificação será composto por 100 questões de múltipla escolha, nas áreas jurídicas, de tecnologia da informação e gestão de projetos. O aluno terá esse certificado DPO, o chamado um selo CERT DPO, se ele atingir 80% de aprovação
nas 100 questões que vai estar fazendo esse exame presencial, que a gente vai estar agendando no nosso site as datas com antecedência. Tá certo? Então, para maiores informações, pessoal, acesse o site do IAPD ou entre no nosso canal de atendimento, até pelo WhatsApp, 016 99621 8887. Não perca essa oportunidade. Essa semana é uma semana de lançamento. Quem comprar o curso, essa semana terá 10% de desconto, né? Entre em contato com a gente pelo nosso site ou pelo nosso WhatsApp. Eu agradeço essa oportunidade. Até uma próxima. IAPD, certificando quem realmente sabe.